Pessoal, vídeo aula 4, parte 2. Agora a gente vai trabalhar com aquele arquivo 2A que vocês receberam de material didático, que trata de outras abordagens sobre os comportamentos dos elementos reativos, indutor e capacitor. Para cada um desses três elementos, nós vamos buscar três fórmulas ou três equações, tá? A origem dessas três fórmulas, né? A primeira dessas equações, que a gente vai buscar tanto para o indutor quanto para o capacitor, é uma equação que relacione corrente e tensão na mesma equação. A gente vai observar que de início nós não temos essa equação e nós devemos buscar. Começando com o indutor, nós utilizaremos duas expressões básicas de definição, né, ou alguma outra fórmula ou expressão que nós conhecemos, né, e a partir dessas duas equações conhecidas, por derivação, a gente vai obter uma terceira equação que a gente esteja buscando. No caso aqui, a gente vai buscar uma equação em que conste corrente e tensão. Tá certo? Bom, primeiro, para o indutor, existe uma equação que define a grandeza e indutância. É uma equação que surgiu, então, por definição. A equação é essa aqui, ó. Indutância é igual à taxa de variação de fluxo em relação à variação da corrente elétrica. Vocês podem observar que essa igualdade aqui, ó, ela mereceria em cima do símbolo da igualdade aquele caractere delta maiúsculo do alfabeto grego. Por quê? Porque é uma equação de definição. Se definiu que a indutância de uma construção qualquer, um condutor retilíneo, uma espira, um solenoide, seja qualquer daquelas construções que nós já trabalhamos, né? A indutância tanto maior será, quanto maior for o fluxo magnético produzido em relação à corrente elétrica circulante. Ok? Então essa é uma equação de definição da grandeza e indutância elétrica. Tá? A unidade da indutância é o R, né? Fluxo por corrente é Weber por ampere. O Sistema Internacional de Unidades convencionou, então, homenagear essa celebridade aí, o Henry, né, com a unidade de grandeza, da grandeza e indutância. A segunda equação que nós já conhecemos é aquela equação definida lá na lei de Ohm, na lei de Faraday, desculpa, a partir do experimento do Faraday, né, a equação da indução eletromagnética. A tensão induzida, né, é igual à taxa de variação de fluxo na unidade de tempo. Fluxo magnético na unidade de tempo. Ok? Então vocês observam que tanto na equação de definição da indutância, quanto na equação da lei de Faraday-Lenz, não há em nenhuma das duas equações as duas grandezas elétricas convivendo na mesma equação. Tensão e corrente. Nessa primeira equação, só existe corrente. Na segunda equação, só existe tensão. A gente vai buscar uma equação onde convivam as duas grandezas corrente e tensão, para que fique bem caracterizada a resposta do componente, nesse caso do indutor, né? A resposta tanto em corrente contínua quanto em corrente alternada. Resposta é essa que nós já conhecemos, né? Muito bem. Então vejam, se nessa primeira equação aqui que define indutância, a gente isolar o fluxo magnético, né, o que vai acontecer? A corrente que está no denominador vai passar multiplicando a indutância. Nós vamos obter isso aqui, ó. O fluxo magnético é o produto da indutância pela corrente. Ok? E agora, esse resultado aqui, a gente vai substituir nessa expressão aqui da lei de Faraday. Vamos substituir aqui o fluxo magnético por o produto indutância vezes corrente. Vai restar, então, que tensão é a taxa de variação de fluxo
agora escrita pelo produto indutância vezes variação da corrente, dividido pela variação do tempo. Então, obtivemos aqui, ó, uma equação associada ao indutor, está aqui a grandeza da indutância, onde convivem tensão e corrente na mesma equação. Agora, com essa equação, a gente pode testar aquele conhecimento que nós obtivemos quando estudamos a resposta do indutor em corrente contínua e em corrente alternada, tá certo? Observem o seguinte, para surgir instantaneamente uma corrente no indutor, ou seja, o que é surgir instantaneamente uma corrente no indutor? É nós termos uma taxa de variação da corrente na unidade de tempo abrupta, infinita, né? Um ΔI, ΔT, tendendo ao infinito. Então, se a gente fizer uma variação instantânea da corrente, uma taxa ΔI, ΔT infinito, o que vai acontecer? Infinito vezes o valor de uma indutância qualquer vai resultar numa tensão infinita. Então, isso significa que, para surgir instantaneamente uma corrente no indutor, é necessário uma tensão infinita. Em outras palavras, né, o indutor se opõe às variações bruscas da corrente. Se eu quiser variar bruscamente a corrente no indutor, eu vou ter que aplicar nesse indutor uma tensão infinita, o que não é viável, né? Esse valor infinito de tensão a gente obtém aqui, né? Variação brusca instantânea de corrente, taxa ΔI, ΔT, infinito. Infinito vezes uma indutância qualquer dá uma tensão infinita, ok? Então está demonstrada aí a origem pelo processo de derivação de duas outras equações ou fórmulas conhecidas, né? Para obter essa primeira equação do indutor que relaciona tensão e corrente, ok? O segundo passo para o indutor será a gente obter a fórmula, a equação da propriedade de oposição à passagem da corrente elétrica do nosso elemento indutor, ok? Ora, a gente sabe que a propriedade de oposição da passagem da corrente elétrica do indutor é conhecida como reatância indutiva XL, ok? Então, XL, a reatância indutiva, é a propriedade de oposição à passagem da corrente elétrica do indutor. E ela vai surgir a partir da aplicação da lei de Ohm, tá certo? O XL vai ser a tensão dos terminais do indutor dividido pela corrente que circula no indutor. Ora, a tensão nos terminais do indutor, nós acabamos de definir na equação anterior. É o produto da indutância vezes a taxa de variação da corrente. Ó. Então, nós substituímos aqui, ó, tensão por indutância vezes taxa de variação da corrente. Dividido pela corrente. O que vai acontecer aqui? Nós temos corrente no numerador, corrente no denominador. Vai dar 1. Simplifica, né? Corrente multiplicando, corrente dividindo, dá 1. O que vai restar? O produto da indutância vezes 1 dividido por tempo. Ou seja, a gente vai dividir a indutância pelo tempo. É o mesmo que multiplicar a indutância pelo inverso do tempo. Nós sabemos que quando a gente trabalhar com o tempo t igual a um ciclo ou um período elétrico, o T maiúsculo, né? O inverso de um T maiúsculo, ciclo ou período elétrico, é a nossa frequência. Quando a gente trabalhar com um tempo qualquer muito pequeno, um instante ínfimo de tempo, o inverso de um instante ínfimo de tempo qualquer significa a frequência angular ômega, ômega minúsculo do alfabeto grego, aquele W meio gordinho, tá? Que a gente estudou lá em física quando estudou o movimento circular uniforme. É a frequência angular em radianos por segundo, tá certo? Então vejam, pessoal, nós temos aqui que a reatância indutiva XL é o produto da indutância vezes a frequência angular,
1 sobre T é frequência angular. Lá também na física, no movimento circular uniforme, nós vimos que a frequência angular, né, equivale a 2 vezes π vezes a frequência normal. Daí, então, a gente chega àquela equação de XL que você já conhece. 2 vezes π vezes frequência vezes indutância. Tá certo? O J aqui, você já sabe, né? É o indicativo que essa propriedade de oposição à passagem da corrente elétrica desloca a corrente 90 graus elétricos em relação à tensão. No caso do indutor, atrasando a corrente em relação à tensão. Tá certo? Nós já vimos isso. Bem, agora nós vamos utilizar a equação da reatância para testar o comportamento do indutor, tanto em corrente contínua, né, regime permanente, quanto transitoriamente, no chaveamento. Nós já vimos nas videoaulas passadas, né, que regime permanente de corrente contínua significa a frequência nula, F igual a 0, ok? E chaveamento significa que uma das grandezas, ou a corrente ou a tensão, vai variar instantaneamente no elemento, tá certo? E variação instantânea significa taxa de variação infinita, como se o fenômeno como se fosse de frequência infinita. Então vejamos, em corrente contínua, regime permanente, nós temos frequência igual a 0. Se a gente levar na equação da reatância XL uma frequência nula, fizer F igual a 0, vai resultar uma reatância 0 ohm. Ou seja, em corrente contínua, regime permanente, nós temos o indutor comportando-se como um curto-circuito. Um curto-circuito não oferece oposição nenhuma à passagem da corrente elétrica, 0 ohm de oposição, tal qual o resultado que a gente obtém quando coloca a frequência 0, regime permanente de corrente contínua, na expressão da reatância XL. Vai resultar 0 ohm, ok? Aqui, ó. Faz a frequência igual a 0, o XL vai dar 0 ohm. Em regime permanente de corrente contínua, o indutor se comporta como um curto-circuito. Agora, com a mesma equação da reatância XL, nós iremos testar o comportamento do indutor no chaveamento, tá certo? Então, vejamos. No chaveamento para nós significa uma taxa de variação infinita, né? Uma frequência infinita. Então vamos lá, vamos pegar e vamos fazer na expressão da reatância XL, a frequência valer infinito. Se eu colocar infinito, infinito vezes indutância, vezes π vezes 2, vai dar uma reatância indutiva XL de infinitos ohms. O que significa uma oposição de infinitos ohms? É uma oposição gigantesca, infinita, ela não deixa passar nada, nem pensamento passa, ok? Ora, é um isolante perfeito, então, tá certo? Isso significa, então, né, que no chaveamento de corrente contínua, né, um fenômeno que tem frequência infinita, né, o indutor comporta-se como um circuito aberto. O circuito aberto é como um elemento isolante, não circula corrente, ok? Bom, terceiro e último passo para o indutor é a gente analisar o valor da energia elétrica armazenada no indutor, nesse caso, sob forma de campo magnético, tá certo? Ora, a gente sabe que energia é potência vezes tempo. Potência elétrica é o produto tensão-corrente. Então, vejam, a energia elétrica vai ser a tensão vezes a corrente vezes o tempo. Tensão vezes corrente dá potência. Muito bem. Só que a gente viu que a tensão no indutor é o produto da indutância vezes a taxa de variação da corrente na unidade de tempo. L vezes ΔI e ΔT. Então, substituindo o V por L, ΔI e ΔT, né, segue a equação multiplicado pela corrente
multiplicado pelo tempo, vai restar aqui, ó, indutância vezes I ao quadrado. Tempo dividido por tempo vai simplificar. O resultado dessa energia do indutor vai ser o produto indutância L vezes a corrente I ao quadrado. Então, essa energia elétrica, pessoal, calculada como produto indutância vezes o quadrado da corrente, é a energia elétrica armazenada em um ciclo ou período elétrico no indutor. Só que nós vimos que tanto o indutor quanto o capacitor, quando ele se carrega, né, em um ciclo elétrico, ele carrega e descarrega duas vezes. Ele se carrega com uma polaridade e depois ele carrega novamente com a polaridade inversa. Ou seja, em um ciclo ou período elétrico, o indutor e o capacitor se carregam duas vezes. Essa energia é energia em um ciclo elétrico. Então, como ele carrega duas vezes, significa que a capacidade de armazenamento de energia dele é a metade do que ele armazena em um período, porque ele carrega duas vezes em um período. Então, a gente vai simplesmente dividir esse valor por 2. A energia elétrica armazenada no indutor é 1/2 de L vezes I ao quadrado. Energia, né, unidade é o Joule. Ok?